Galera, beleza? Aqui quem fala é o Pedro para mais um vídeo e dando continuidade ao nosso assunto de array, vetor, matriz, seja lá qual nome você quiser dar. Bem, na aula anterior, no vídeo anterior, a gente entendeu um pouco o que é um vetor, um array unidimensional e a gente viu também alguns exercícios que eu passei para lá para vocês. Se vocês não viram, os exercícios estão na descrição, não vai ter resolução em vídeo, mas tem lá uma pastazinha no Drive com um PDF dizendo todas as questões para você tentar e também a pastazinha já com todas as respostas, todos os códigos de resposta. Esse é o segundo vídeo referente a arrays. Vai ter um terceiro onde eu vou dizer algumas funçõezinhas bem interessantes que vocês vão gostar, mas que vão servir principalmente quando a gente estiver estudando estrutura de repetição. Isso que eu já disse muito na outra. Como a gente na anterior estudou sobre array unidimensional, nessa vamos estudar sobre array multidimensional. E além disso, além de ver a teoria, a gente vai fazer um exercíciozinho que eu passaria para vocês, mas eu vou fazer logo aqui em vídeo para ficar mais explicado a questão de como funcionam os arrays. Ok? Então vamos lá. Um array multidimensional é um array em que a variável é dividida de forma vertical e horizontal, além de poder ser dividida em sua espessura. Logo, um array multidimensional pode ser expresso por uma tabela ou até mesmo por uma figura geométrica. Sim, então, a gente pode dividir esse array na lateral, na vertical, também de certa forma na espessura. A gente poderia, por exemplo, formar um cubo de três, aqui, onde a gente dizia inteiro divide em 5. O que a gente ia fazer mais? A gente ia dividir em 5, ia botar mais um colchete, dividir mais uma vez em 5, e no caso esse 5 ia descer para baixo. Ia meio que fatiar dessa forma assim, ó, na vertical. E mais uma vez a gente ia dividir em 5. Então a gente ia dividir meio que aqui, ó, na questão. Então ia ser um cubo de 5 por 5. Mais ou menos nessa ideia de uma figura geométrica. Para eles serem criados, precisamos fazer da mesma forma com a rede unidimensional, porém devemos repetir os parênteses não, os colchetes, desculpa, está aqui errado, a quantidade de vezes em que vamos dividir de diferentes formas nossa variável. Como assim? Aqui, int, a gente vai criar uma variável inteiro, variável, o nome da nossa variável, e vamos dividir inicialmente em 5. A gente dividiu em 5, então a gente dividiu assim, dessa forma assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Porém, agora eu quero dividir ele em 3 também. Agora para baixo. Então, 1, 2, 3. Se eu colocasse mais um colchete e colocasse um 4, eu ia dividir formando uma figura geométrica de 5 aqui, 3 aqui e 4 para trás. Entendeu? É nessa pegada. Então, a gente cria arrays multidimensionais, a gente forma meio que uma tabela do Excel. Isso é bem interessante e pode ser utilizado bastante? Pode. A gente pode utilizar como uma tabela, por exemplo. Então, se quisermos gravar um valor em uma das suas partes, teremos que chamar a variável com seu nome e com os colchetes contendo os índices e que queremos salvar tal informação. O mesmo vale para expor o valor salvo naquela parte. Ou seja, agora que a gente não tem só um índice, a gente está dividindo ele na horizontal e na vertical. Então, quando a gente quiser chamar esse bloco aqui, ó, acredito que a gente vai ter que chamar no índice 1 da coluna 1 na linha 1 também. Então aqui ia ser 1, 1. A gente quer chamar esse aqui. Ele está na coluna 3 da linha 1. A gente tem que se atentar a essas questões. Então, porque se a gente chamasse só 0, no caso da linha da coluna 0. Coluna 0 tem aqui, aqui e aqui. São 3. Então a gente teria que dizer coluna 0, linha 0. Entendeu? É nessa pegada. Então a gente, para salvar uma informação, a gente tem que chamar os dois valores, os dois índices, caso a gente tenha dividido nossa variável em duas dimensões, certo? Então aqui tem como está explicando. Variável na coluna 2, na linha 1, ou seja, coluna 2, linha 1. É aqui, ó, ele vai salvar aqui, bem no meio da nossa tabela. Vai receber 13. Então aqui ia ficar valendo 13 esse quadradinho.
Cout, variável da coluna 2, vamos escrever o que está na coluna 2, linha 1, que é exatamente o que está aqui. Nesse caso, o nosso programa deve exibir 13, já que foi salvo nos 2 e 1, respectivamente. Então, é nessa pegada, é assim que a gente vai fazer um array multidimensional, certo? Principalmente aqui, a gente está explicando de 2 dimensões. Poderia ter 3, 4, 5, sei lá quantas dimensões. Acredito eu. Na verdade, eu nunca testei acima de 3, mas eu acredito que dá sim para fazer. Só vai ficar um programa bem complexo para trabalhar com vetores. Então, vamos direto para o nosso exercício, que a gente vai entender. Uma clínica veterinária contratou um programador, Jornealdo, para ele desenvolver um novo sistema de serviços da empresa. Foi pedido a ele que se utilizasse um array multidimensional que salvasse o nome do cliente, o tipo de animal de estimação dele e o valor pago. No final do dia, o programa deve exibir as informações de todos os clientes na forma: nome do cliente, animal, valor. Sabendo-se que diariamente são marcados 3 clientes, ajude o Jornealdo a criar esse programa. E a dica é que esse programa deve ter o valor de uma tabela. Exatamente. No primeiro, são 3 clientes por dia, né? Então, 1, 2, 3. E a gente vai dividir também em 3 aqui, porque são 3 informações diferentes. Um vai ser os clientes, outro os animais e outros o valor. Certo? Então, aqui, ó, na questão de cliente 1, a gente vai colocar o valor do primeiro cliente, o nome do primeiro cliente. Aí, animal, na linha 1, vai colocar o animal do primeiro cliente. Valor pago na linha 1. É o valor que o primeiro cliente pagou. Então, vamos lá para o Dev, que a gente vai fazer esse programa, a gente vai entender mais. Ah, Pedro, mas aqui tá como se fosse um nome. Tem como a gente nomear um índice, em vez de utilizar 1, 2, 3, tem como colocar o número, um nome? Tem. Eu vou explicar isso no próximo vídeo, que é algumas funções bem interessantes do vetor. Porém, nesse aqui a gente vai trabalhar mesmo com número. Então, a gente vai supor que o cliente seja 1, o animal seja 2 e o valor seja 3. No caso, seria 0, 1, 2, 0, 1, 2. Como a gente sabe, vetores começam do zero. Então, vamos lá para o Dev, que a gente vai tentar criar esse programa. Chegando aqui no Dev, vamos criar esse programa e já vamos criar aqui um arquivo. Opa, tá. E vamos fazer o nosso cabeçalho. Famoso cabeçalho de sempre. Main. Ok. Agora a gente tem que criar aquele nossa tabela, aquele nosso vetor multidimensional. A gente sabe que a gente vai receber um cliente, o nome do cliente, que é um string, o tipo do animal, que é um string. Mas o valor está em dinheiro, Pedro. Então tem que ser um inteiro, um dobro. Mas a gente também pode salvar em formato de string, né? A gente não necessariamente precisa salvar ele como se fosse um double. Pode salvar ele com um string. É o que a gente vai fazer. Então vamos criar um vetor multidimensional de string, que vai ser tabela. O nome desse vetor vai ser tabela. E como a gente vai dividir ele? A gente sabe que são 3 informações. O primeiro é o cliente, segundo, animal, terceiro, valor. 3 informações, são 3 clientes ao dia. Bem, a gente criou aquela tabela com 3 informações, que vão ser as 3 colunas, que uma seria do cliente, outra do animal e outra do valor, para 3 linhas, que seriam os 3 clientes por dia. Então, primeiramente, a gente vai pedir o quê? A gente tem que pedir o nome do cliente. Simples, então a gente vai pedir o nome do cliente. Primeiro cliente, no caso. Então vamos lá. Digite o nome do cliente. Do cliente. E o nome do cliente é do primeiro cliente. E como a gente está querendo o nome, então a gente vai salvar aonde? Na nossa tabela, ali na apresentação do slide, o cliente, o nome do cliente, é na posição 0 e o primeiro cliente também na posição 0. Então, aqui na posição 0, que é o nome do cliente, sempre vai ficar na posição 0, na linha 0. É onde a gente vai salvar o nome do cliente. Agora vamos pedir
o tipo do animal, a espécie de animal. Se eu estiver escrevendo errado, galera, desculpa, mas é que funciona assim, né? Sim, agora a gente sabe que a espécie fica na 1. Porém, a gente ainda está trabalhando no primeiro cliente, na linha 0. Então, a gente conserva aqui a linha 0. Agora, vamos pedir o valor. Digite o valor. Pago. CIN na tabela, na posição 2, que é onde fica o valor, na linha ainda 0, porque a gente ainda está falando do primeiro cliente. Agora a gente já fez isso. Vamos pedir do segundo cliente. E como vai ser? A gente vai, mais uma vez, digite o nome do cliente. CIN, tabela, na posição 0, que é a posição quando a gente coloca o nome do cliente, porém agora na linha 1. Tá vendo? Tem a diferença. Mas aí vai, a gente tá falando aqui do segundo cliente. Então vamos dar um System CLS para limpar a tela, tipo, não ficar misturando as informações do primeiro cliente com do segundo e tal. Então a gente vai fazer isso. Agora a gente vai repetir esse mesmo código aqui, o que a gente fez aqui, pedindo a espécie e o valor pago, sendo que na linha 1 e depois na linha 2, que é o terceiro cliente. Fazer isso aqui, vocês vão ver aí passando mais rápido, mas a gente já volta. Bem, galera, voltamos. E aqui eu já fiz algumas modificações. Eu coloquei um set locate LCAL para a gente poder utilizar vírgulas. Separei aqui, ó, primeiro cliente. Isso aqui, ó, é uma forma de botar comentários no nosso código. Então, isso aqui não vai ser interpretado como código. É só um comentário para a gente ver. Que aqui é as informações do primeiro cliente, segundo cliente, terceiro cliente. Ok? E agora vamos exibir os valores. Para a gente exibir os valores, vamos utilizar o famoso Cout. Então, Cout, vamos exibir com que formato a gente quer exibir. A gente quer exibir primeiro o nome. Então, ó, primeiro nome do primeiro cliente. Tabela 0 na posição 0. Quer dizer, 0 que é cliente na linha 0. Agora a gente quer botar aquele tracinho, sim, a setinha. Desculpa se estiver pequeno, deixa eu aumentar aqui. Agora, tabela, posição 1, que é a espécie animal, na linha 0. Mais uma vez a setinha, né? Vamos colocar. E agora, tabela na posição 2, que é a do valor, na linha ainda 0. E pondo por fim um NDL. Uma coisa que a gente já pode aproveitar aqui, ó, é colocar o RS, que já fica assim formando o valor direitinho, bonitinho para a gente. Ali um NDL no final. Agora é só a gente repetir esse out, sendo que mudando a linha. Apenas isso. Então vamos lá. E bem, terminamos aqui. A gente expressou cada um. Ó. Tabela na posição 0, linha 0, tabela na posição 0, linha 1. E aqui a gente foi fazendo a tabela na posição 1, linha 0 ainda, aonde a gente salvou os nossos valores. Ah, se fosse um unidimensional, se fosse aqui, sei lá, cliente, aí tinha outro string para espécie, então aqui ia ser como? No cliente, aqui, ó, digita o nome do cliente, a gente ia colocar cliente na posição 0. No caso, se não fosse um multidimensional. Aí quando fosse espécie, animal. Então a gente ia ter outro string para animal, posição 0. Aí valor
A gente ia ter outro string ou um double, um floor, na posição zero. Isso tudo em vetores. Então a gente terminou o nosso código, vamos executá-lo. Vamos colocar aqui, ó, tabela veterinária. Vai executar e ele vai funcionar normalmente. Deixa eu organizar ele aqui. Expor o nosso programa, né? Deixa eu aumentar aqui, tal, pronto. Dispomos o nosso programa, colocamos um set locale aqui para poder, criamos já a nossa tabela de string. No primeiro cliente está pedindo o nome dele, vai ser o Robinei. Robinei, ele tem um gato. E o valor pago foi R$ 45. Okay? Vai dar um system CLS. O Robinei salvou na posição 0, linha 0. Posição 0, lembrando que é o nome dos clientes. A espécie a gente salvou na posição 1, linha 0, que ainda é a linha 0 porque é o do primeiro cliente, né? E aqui o valor vai estar salvo na posição 2 da linha 0. Então, ó, deu um system CLS, vai pedir as mesmas coisas, só que agora salvando na linha 1. Então, ok, como a gente salvou todos, a gente vem aqui para esse out final e veja, apresentamos o nome do cara, o animal dele e o valor pago. Mais uma vez, o segundo cliente, o seu animal e o seu valor, respectivamente, assim como o terceiro cliente, o seu animal e o valor pago por ela. Certo? E assim finalizou o nosso programa, assim finalizamos a ideia de um array multidimensional, pelo menos o básico sobre ele. E galera, esse é o vídeo, espero que tenham aproveitado, tenham assistido e aprendido comigo. Então galera, valeu, falou e fui!